sou a professora Josiane, estamos juntos no curso Comunidade, Território e Políticas Sociais. Estamos iniciando nesse momento nossa terceira aula. Nossa terceira aula vai se remeter ao trabalho de prático de campo proposto na aula anterior. Então, nós vamos retomar a reflexão que se fez necessária. E aí, assim, pensando um pouco na proposta da atividade, que foi considerando uma citação da Dirce Cornwell, que fala: território como chão concreto das políticas, a raiz dos números e a realidade da vida coletiva. E aí, a partir dessa citação, eu vou me remeter à realidade do meu território. E aí eu vou descrever dados, né, do último censo IBGE, e não apenas me atrelar a esses dados, mas eu vou estar me debruçando para poder interpretar o que esses dados revelam, né, a partir da realidade da vida coletiva. Eu vou estar descrevendo os serviços, o que de fato eu posso estar observando, identificando como necessários, existentes, né, no território. Então, a partir dessa reflexão, eu também sinalizo a importância da gente entender uma relação. Não é apenas o número em si, então não é apenas o dado do IBGE, não é apenas essa abordagem populacional quantitativa, mas a gente tem que entender a importância desses dados, porque esses dados associados, né, à realidade histórica, regional e local, eles, na verdade, vão subsidiar o conhecimento sobre aquele território, sobre a população daquele território. Então, esse é um ponto muito importante. Quando a gente traz isso para a política de assistência, por exemplo, e a gente pensa, né, nas articulações intersetoriais, a gente está aí fazendo uma reflexão que é como a política de assistência vai estar dialogando com as outras políticas públicas existentes naquele território. Olha que ponto interessante, né, e necessário. Então, assim, partindo dessa breve reflexão, eu também me debrucei para poder compreender alguns pontos do território onde eu vivo, que é o Rio de Janeiro, e trazer exemplos para vocês de mudanças, tanto de crescimento populacional quanto desse decréscimo. Então, quando a gente pensa no Rio de Janeiro especificamente, eu me pautei aqui para fazer o meu estudo nos dados que nós já havíamos sinalizados, né, na aula anterior do IBGE, que sinalizou um decréscimo no Rio de Janeiro de 1,7% da população no município, e alguns pontos baseados no estudo, né, do Ricardo Ojima, que é um economista, pesquisador, ele sinaliza um tipo de mudança que está acontecendo, que é uma reacomodação da população no entorno dos grandes centros. Então, a gente tem o município do Rio de Janeiro e tem essa situação das pessoas estarem buscando outras cidades próximas, mas que não seja exatamente ali o município, a capital, para poder viver. E são dois motivos inicialmente que ele refere, né, que me chamam a atenção, que explicam. Um é o custo de vida e o outro o custo do solo. Então, assim, o custo de vida, na verdade, é quando a gente pensa em todas aquelas condições que nós temos de vida, né? Acesso ao transporte, acesso à alimentação, à moradia, tudo que se faz necessário ali para que eu possa viver bem, e pensar de que forma que eu estou vivendo, né? Se eu estou continuando, se eu mantenho essas minhas condições de vida, se isso caiu, né? Se eu não estou mais podendo frequentar os lugares que eu frequentava para me alimentar, comprar aquilo que eu comprava antes, né? Então, assim, se isso aumentou, se eu tive que restringir meus gastos porque o custo ficou muito elevado. E assim, nesse aspecto, é importante a gente pensar que o Rio de Janeiro é uma das capitais mais caras, ela ocupa o segundo lugar
Então o custo de vida é muito elevado. Um outro aspecto também importante é o custo do solo. Então vale ressaltar que nos bairros mais nobres do município do Rio, o metro quadrado pode chegar até a R$17 mil o metro quadrado. Então esses aspectos realmente acabam impulsionando as pessoas a buscarem, né, uma possibilidade de viver melhor, não exatamente no município do Rio, por conta desses fatores. Um outro aspecto interessante, né, quando a gente fala dessa questão desse reordenamento, dessa reacomodação, é pensar um pouco o envelhecimento populacional. E aí a gente tem aí essa realidade posta, né? Também esses dados foram quantificados e analisados e percebe-se que a nossa população, a população brasileira, ela está mais envelhecida. Então, com essa questão da longevidade também, muitas pessoas buscam por qualidade de vida em lugares mais tranquilos, em outros lugares, em municípios menores, enfim. Então, esses seriam alguns aspectos para que a gente pudesse pensar um pouquinho, porque o município do Rio de Janeiro teve aí uma perda populacional de mais de 100 mil habitantes. Na contrapartida, eu trouxe também o município de Maricá. Maricá, nesses 12 anos, né, esse lapso temporal entre o último censo e o censo realizado agora em 2022, o município teve um crescimento de mais de 50%. E aí, quando a gente se debruça quais seriam, né, as justificativas para esse crescimento, a gente tem aí muito interessante a afirmação de políticas públicas. Por exemplo, a tarifa zero, onde as pessoas circulam sem pagar, o município sem pagar o transporte. A gente tem aí um incentivo, né, de uma moeda Mubunca, se eu não me engano, que é uma moeda municipal, onde eles recebem para utilizar dentro do comércio local. Então, assim, achei muito interessante também isso. Eles criaram também um hospital novo, construíram um hospital novo. Então, quando a gente sinaliza esses aspectos, eu estou sinalizando aqui ações que, de fato, estão possibilitando uma melhor condição de vida. Tem um outro ponto também, que é para os munícipes, eles têm acesso à universidade, eles têm um passaporte para ter acesso às universidades, onde essas universidades são custeadas. Então, assim, eu estou trazendo elementos aqui que venham a justificar esse aumento de mais de 50% populacional, equivale a mais ou menos 70 mil entre o censo de 2010 e esse censo de 2012. Um ponto interessante também que eu quero ressaltar foi o município de São Gonçalo, que teve uma perda de mais ou menos 10%. Então, assim, que corresponde a 100 mil habitantes. Então, gente, é uma movimentação muito grande. E aí, assim, um dos pontos que encabeça os motivos da saída das pessoas desse território seria justamente a questão da violência, né? Associado também a precárias condições de vida, né, nesse território. Então, são aspectos realmente que a gente precisa estar refletindo, né? Então, eu estou mostrando dados do número do IBGE, né, dados censitários, que são muito importantes para dar visibilidade a essa movimentação, e estou trazendo também alguns aspectos para que a gente possa compreender o que está por trás desses dados, ok? Uma pergunta fica, né? Mas e quem não pode ter esta mobilidade? Quem não tem para onde ir? Quem não tem opção? Porque é também um outro fato muito importante que a gente tem que considerar, né? Então, assim, nesse aspecto, é importante que a gente possa refletir sobre o todo populacional.
E aí a gente fazendo essa reflexão sobre o todo, a gente precisa entender que existem territórios, e aí, por exemplo, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, que são territórios que carregam uma identidade. Então, assim, o interessante é que não haja essa mobilidade, mas que as pessoas possam se fortalecer, que as pessoas possam se desenvolver, né, naqueles territórios, e que isso seja respeitado, que haja condições de vida, que haja política pública realmente suficiente, que a política pública tenha essa capilaridade para garantir a vida das pessoas aonde elas se identificam em viver. Então, pensando nisso, a gente tem aí, no que se refere, né, à política de assistência social, já considerando um pouco todo aquele diálogo que nós tivemos na aula inicial, que a Política Nacional de Assistência Social, com esse marco de 2004, e esse paradigma que traz a relevância do território enquanto um elemento norteador da política, né, e a forma como esses serviços vão ser efetivados no território. E essa organização do sistema, né, onde os serviços, na verdade, eles devem obedecer essa lógica de estar cada vez mais próximo do cidadão, né, de estar se localizando realmente em territórios onde haja evidência, né, e a incidência, persistência, vamos dizer assim, né, dessas vulnerabilidades sociais. Porque senão não tem sentido as políticas estarem sendo efetivadas se elas estão tão longe daquele público realmente demandante daquelas políticas. Então, isso é um ponto fundamental. Então, assim, a PNAS aponta essa perspectiva socioterritorial para o planejamento e execução, trazendo foco para a identificação e atendimento de setores populacionais excluídos e apartados do campo dos direitos sociais. Esse ponto é muito fundamental para que a gente possa refletir, que é uma forma de dar visibilidade àquelas pessoas que historicamente são colocadas como invisíveis e à margem, né, das estatísticas. Então, assim, a gente tem que ter um olhar para a população em situação de rua, para os adolescentes em conflito com a lei, para os indígenas, quilombola, idosos, pessoas com deficiência. Então, isso tudo está posto na legislação. E como efetivar isso? Como pensar que isso é algo já garantido por lei, mas quando a gente se remete à efetivação dessa lei, o que está faltando, né? Qual é a mudança necessária para que, de fato, os serviços tenham alcance dessas pessoas, eles tenham essa capilaridade? E aí eu trago para vocês uma realidade, eu sei que esse gráfico talvez esteja muito miudinho, porém a fonte é o Censo Demográfico de 2022, tá? E no material que vocês vão receber, de fato ele está com uma legenda, uma fonte maior, então talvez a leitura fique bem mais interessante. Mas assim, o que esse gráfico, na verdade, ele está demonstrando para a gente, e esse gráfico é do Censo IBGE, né, de 2022, são dados sobre a população quilombola. E olha que interessante que eu vou falar para vocês. É a primeira vez que a população quilombola ela é mencionada no censo. Nós chegamos em 2022 para poder ter, né, esses dados apresentados para o Brasil, né, para o mundo, enfim. E aí, assim, é muito interessante que essa população no Brasil, ela refere a mais de 1.327 pessoas quilombolas. 1 milhão de pessoas, 327.802. Então, assim, como pensar isso? Como pensar nesse quantitativo de 1 milhão de pessoas quilombolas que não constavam de forma alguma em nenhum censo anterior? Por que isso aconteceu? E só para registrar que esse dado
quantitativo, né, de 1.327.802 pessoas quilombolas, eles podem estar defasados, porque talvez esse primeiro momento da amostra não tenha tido realmente o alcance de chegar a todos esses quilombolas, né? Mas já é fundamental que a gente possa registrar isso. É fundamental que a gente possa dar visibilidade a isso. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, ele revela para a gente que o Nordeste, ele realmente está na região onde existem mais quilombolas, né? Mais de 68% estão concentrados no Nordeste. No Sudeste, a gente tem cerca de quase 14% dessa população. Não chega a 14%, é 13,73%. No Norte, 12,51%. No Centro-Oeste, 3,39%. E no Sul, 2,19%. Somente Roraima e o Acre não apresentaram nenhum quilombola. Então, eu penso que esse olhar é urgente. Você não tem como construir políticas públicas que tenham realmente um direcionamento para uma população se essa população não é nem quantificada, se ela não é nem vista. Então, é muito importante que a gente possa considerar a associação, né, do que está sendo colocado ali em números, quantificado, e que a gente possa trazer isso para a realidade dos nossos territórios e trazer o nosso olhar profissional, o nosso olhar como sociedade civil, entender onde essas pessoas estão, como elas estão vivendo, como elas são reconhecidas. E aí, gente, assim, tem um ponto da TNAS que é muito importante. Quando a gente fala nessa questão do paradigma, do reconhecimento do território e da ênfase, né, nos territórios que, de fato, tem essa incidência da vulnerabilidade, eu quero sinalizar que a vulnerabilidade social não é apenas, né, somente identificar ali a falta de emprego, mas, sobretudo, existe uma porta de entrada aí para estar trazendo essa vulnerabilidade, que é o preconceito. Então, o preconceito, né, ele está ali na porta de entrada dessas vulnerabilidades. Por quê? Porque o preconceito, ele perpetua a exclusão, né? Ele perpetua a segregação. Então, como pensar em garantir, né, os direitos sociais se eu tenho aí um recorte onde eu retiro essas pessoas do cenário de acesso aos direitos e, sobretudo, porque existe um preconceito ali histórico, né, que está agindo sobre essas pessoas e está prejudicando o acesso dessas pessoas aos seus direitos. Então, é um ponto para que a gente possa ficar atento e trazer essa reflexão para a gente e entender que falar de preconceito é também falar de uma atuação da Política Nacional de Assistência Social, de um direcionamento que identifica ele como um dos fatores principais que estão ali nas vulnerabilidades sociais, tá? Então, assim, dito isto, né, pela primeira vez na história, o IBGE traz dados sobre a população quilombola. Essa população, né, do país, que tem mais de 1 milhão de pessoas, representa, na verdade, 0,65% do total de habitantes do país. São identificados em 473.970 domicílios. Então, nesses domicílios, pelo menos uma pessoa quilombola foi identificada. E estão espalhados em 1.696 municípios brasileiros. Olha que interessante. Do território que a gente se refere ao quilombola, que tem uma identidade e deveria ser oficialmente delimitado, somente 494 territórios são realmente reconhecidos. E aí, assim, eu estou falando que existem aí uma ocupação em mais de quase 1.700 municípios, né?
Contudo, somente estão ali oficialmente delimitados 494 territórios. Isso aí é uma outra luta. Isso é uma luta fundamental do reconhecimento dos territórios quilombolas, das identidades que estão ali, que têm que ser preservadas, valorizadas. Não podemos aceitar essa situação. Quando a gente fala desses números, a gente tem que se remeter a essa reflexão. A gente tem que se remeter a essa reflexão e pensar que esse movimento não é um movimento apenas das pessoas que estão ali naquele território, mas é um movimento de toda a sociedade para que haja a defesa desse direito de reconhecimento desses territórios, porque é uma luta histórica. Tem a ver com as raízes históricas do nosso Brasil, que precisa, na verdade, trazer aí à tona um déficit de prejuízos que, desde a colonização, tem sido perpetrado a essas pessoas. Então, nós precisamos ter essa consciência, tá? Então, assim, apenas 12,6% da população quilombola reside em territórios oficialmente delimitados. O restante, quase 88%, eles encontram-se fora das áreas formalmente delimitadas e reconhecidas. E a ausência da população quilombola no Acre e em Roraima. Isso nessa primeira amostra. Eu trouxe uma reportagem que é uma vivência, para que a gente possa pensar junto o peso dessa vivência. Essa reportagem é da Agência Brasil, tá? A fonte está ali disponibilizada, caso vocês queiram fazer a leitura na íntegra. E essa reportagem traz assim, que em todo o estado do Rio de Janeiro foi prevista a visita dos recenseadores a 60 comunidades quilombolas, né? Então, assim, em todo o estado do Rio de Janeiro. A comunidade quilombola da Pedra Bonita, ela está localizada no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Parque Nacional da Tijuca é um dos pontos turísticos mais famosos que tem no Rio de Janeiro. E aí, olha que interessante, lá existe uma comunidade quilombola, né? E essa comunidade, ela abriga cerca de 50 pessoas. 50 pessoas e mais ou menos 20 casas onde essas 50 pessoas residem. Algumas dessas casas estão extremamente degradadas, né, conforme registra a reportagem. E nessa reportagem, a gente tem um depoimento de uma quilombola, Dona Eulália, de 61 anos. E olha a fala da Dona Eulália. Nos dados e registros oficiais, nós não existimos em mais de 150 anos. Por isso, é uma data tão importante e histórica. Estamos sendo reconhecidos como cidadãos brasileiros. Fomos esquecidos por séculos. Não podem nos tornar invisíveis e esconder uma história que é notória e que a gente tem registro de fotos e documentos antigos. Então, olha o que está perdido, né, enquanto riqueza histórica do nosso país. Você já tinha pensado para parar nisso? Você já tinha pensado, já tinha parado para pensar sobre essa realidade? Você já tinha parado para pensar, né, em outras comunidades que existem para além daquelas que os seus olhos podem capturar a visão? É uma provocação, né? E assim, estando na sociedade civil ou estando inseridos, né, como agentes, né, oficialmente trabalhadores do SUAS ou de qualquer outro espaço que venha se propor, né, garantias de direitos, o primeiro ponto que a gente tem que ter como norteador das nossas ações é a sensibilidade e o reconhecimento da existência dessas pessoas e no processo de empatia de se perguntar como essas pessoas estão vivendo. Porque não é porque elas defendem a existência do território delas, né, com a cultura, com a história, que elas não precisam das políticas. Pelo contrário,
a relevância da existência dessas políticas e a atuação dos serviços nessas comunidades é fundamental para a sobrevivência dessas pessoas. Então, nós temos que ter esse compromisso, né, de pensar como vamos buscar, qual é a nossa capilaridade, como vamos buscar, nós vamos criar quais estratégias, como se aproximar, como registrar, como reconhecer. E é esse no processo de valorização da existência dessas pessoas, na importância que elas têm realmente para a história do nosso país, para o processo de formação que venha realmente a estar comprometido com a igualdade e a justiça social. Porque se eu ignoro a existência, eu estou aqui perpetuando um processo de desigualdade. Então, assim, é um ponto fundamental que a gente precisa levantar para refletir. Sobre essa questão, eu gostaria de propor um trabalho de campo que envolvesse justamente esse olhar. E aí, você já parou para pensar sobre quem são as pessoas que vivem no seu município? Refletir sobre os invisíveis do Brasil e por que ainda se perpetua tal realidade? Descrever sobre a importância de se reconhecer e dar visibilidade aos povos e comunidades tradicionais. Então, vejamos. O nosso trabalho de campo, a nossa próxima atividade de campo, ela exige da gente romper com o senso comum. O senso comum é um processo alienante. É um processo perverso que perpetua a desigualdade social. Então, assim, eu tenho 2 pontos fundamentais para valorizar a construção desse trabalho de campo com o compromisso de um olhar que venha realmente a romper com esse senso comum. Quando nós paramos para pensar em quem são os invisíveis, né, e como vivem esses invisíveis, a gente está fazendo um movimento de provocar, né, uma produção de dados que vão exigir uma resposta do poder público, onde vão ser necessários a materialização de serviços. Serviços esses que possam realmente estar corroborando com uma melhor condição de vida dessas pessoas. Porque se elas são invisíveis, não são quantificadas, não é como pensar políticas públicas para essas pessoas. Então, olha o nosso compromisso. Se eu sou um agente do Estado, qual a minha sensibilidade, meu papel se eu estou num serviço de proteção básica? Eu realmente conheço meu território? Eu realmente estou ali e o meu serviço onde eu estou inserido, na proteção básica, ele vai estar fazendo, né, uma busca ativa planejada? Ou essa busca ativa ela só vai acontecer quando sobrar um tempo naquele equipamento? Então, eu penso que quando vocês forem dissertar sobre essa atividade prática, e por que eu dou tanta ênfase em atividade prática? Porque eu sempre deixo um ponto para a gente dialogar em cima do que é proposto, que a atividade prática de vocês para o processo de formação do curso, ela é primordial. Esse curso não é apenas a teoria, ele contempla uma carga horária que se faz necessária para o processo de formação de quem está aqui inserido nesse curso. Então, assim, esse processo de formação que exige essa prática, ela não pode ser uma prática como outra qualquer, uma reprodução de um copia e cola de dados da internet. Não. Esse trabalho prático de campo, ele vai estar exigindo, né, do aluno a ida ao território, vai estar exigindo que ele observe, né, realmente se ele tem o conhecimento de quem são as pessoas que vivem naquele território e, sobretudo, se ele está ali comprometido em enxergar os invisíveis, aquelas pessoas que demandam, as pessoas que estão vulneráveis e demandam
os serviços de proteção, sobretudo. Então, assim, é um chamamento, né, para esse compromisso, para que a gente possa realmente estar construindo um trabalho dissertativo de reconhecimento e de visibilidade desses povos e comunidades tradicionais, dos invisíveis, do reconhecimento da valorização dessas pessoas e, sobretudo, compreendendo que essas pessoas são pessoas que têm direitos. Elas não estão passando por essa situação de vulnerabilidade porque elas desejam. Então, assim, todo esse reordenamento que se faz necessário, ela tem como um ponto de partida a identificação desses sujeitos, desses cidadãos que têm que ter os seus direitos garantidos. Ok? Então, dito isto, eu espero que vocês possam aproveitar bastante essa atividade prática, que ela seja produtiva, que ela seja consciente e que ela seja libertadora de preconceitos, né, que muitas vezes permeiam o agir profissional e que acabam, na verdade, não efetivando o compromisso daquele profissional para com o usuário. Ele acaba, na verdade, reproduzindo práticas conservadoras, alienantes e que não produzem conhecimento e não produzem, na verdade, o acesso da população aos serviços. Então, bom estudo, sejam todos aí muito proativos nesse estudo e nos vemos já já na próxima aula. Abraço!